Você já reparou que quando a gente fica sozinho, às vezes parece que tá tudo muito tranquilo e às vezes parece que as vozes na nossa cabeça aumentam e fica tudo falando mais alto? Oi amigos, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante de ouvir, que inclusive vai e volta, ele é um meme, né? Solidão ou companhia própria, ou amor próprio? Hoje o tema desse vídeo vai ser solidão e como que o nosso corpo ele reage a tudo isso, o que eu aprendi com a solidão na minha vida. E muito louco eu estar vindo falar isso pra vocês logo em um momento onde eu não tô com o meu noivo por perto. O meu noivo ele foi viajar, então eu tô um pouco sozinha aí. Mas tudo isso foi muito interessante justamente pra eu conseguir pensar em como que eu consegui lidar com a solidão em algumas fases da minha vida. Eu, desde os meus 18 anos, eu fui morar sozinha. E eu precisei aprender a lidar com a solidão de algumas formas bem doloridas, né? Hoje a gente pode perceber que tem pessoas que escolhem ficar sozinha e tem pessoas que a vida te coloca numa situação onde você tá totalmente sozinho ou sozinha. E com certeza é muito dolorido isso, gente. É quando você é meio que empurrado a ter que ficar sozinho e ter que lidar com várias coisas. Por mais que pra algumas pessoas 18 anos é a idade de que, tipo assim, é a idade ideal pra você estar indo morar sozinho e tudo mais, eu concordo, desde que você tenha um planejamento pra isso, né? A nossa vida, ela gira em torno de planejamento. Tudo que você consegue fazer de forma planejada, gente, vai sair muito mais tranquilo, vai ser muito mais de boa pra você lidar. Quando não é planejado, é um pouco mais dolorido, porque aí é uma lição da vida que você vai ter que aprender, né? E às vezes você nem tá tão afim de aprender alguma lição, mas você precisa aprender. Por mais que naquele tempo, que nem faz tanto tempo assim, eu não tenha entendido muito bem como que eu iria lidar com aquele tipo de situação, hoje eu olho pra trás e eu vejo que aquela fase, ela me ensinou muita coisa. E só pra deixar claro aqui, eu não estou romantizando a solidão. Tem gente que romantiza, mas eu prefiro não romantizar. Porque pelo menos pra mim, na minha vida, a solidão, ela nunca foi algo muito lindo, né? Então eu precisei aprender a lidar com ela de algumas formas muito tristes, assim, né? Bom, como eu tava falando pra vocês, eu fui morar sozinha com os meus 18 anos. E aí eu me vi em um cenário onde eu precisava cuidar muito bem da minha saúde mental. Eu precisava cuidar muito bem de mim. E naqueles primeiros meses morando sozinha, foi um completo caos. E detalhe, gente, eu sempre fui uma criança que foi treinada no instinto de sobrevivência. Então, por exemplo, eu sempre fui treinada pra não ficar com medo, pra não ficar pensando que eu precisaria depender das pessoas. Então, assim, meio que eu fui treinada já pra lidar com a solidão. Eu não sei se dá pra entender muito bem. E pode ser também que não esteja nem tão certo isso que eu tô falando, mas eu tô falando na minha concepção. Só que quando eu estava nessa situação, não foi algo fácil pra mim. Tipo, não foi algo que eu consegui olhar e falar assim, tá tranquilo, eu tô pronta, eu sei lidar com isso. Não foi. Porque foi literalmente do dia pra noite. Então, era algo que eu não estava esperando e foi algo que realmente me assustou. Assim, tipo, falei, eita, meu Deus, vou ter que lidar com isso daqui. Enfim, mas eu aprendi muitas coisas com isso. Depois de um tempo, meu primeiro ano morando sozinha foi um caos, porque eu entrei numa depressão muito grande por não tá conseguindo cuidar de mim, não tá conseguindo me alimentar direito, enfim, não tava conseguindo administrar minha vida muito bem sozinha, por conta dessa situação delicada que fez eu sair de casa, enfim. Mas, de qualquer forma, depois de um tempo, eu fui aprendendo a lidar comigo. Então, assim, eu fui aprendendo a me ouvir. E você se ouvir é muito importante, porque uma das coisas que me atrapalhava é que por eu não ter contato com as pessoas mais próximas, eu acabei ficando muito na minha, muito calada. E eu tive que passar por um processo, gente, de reconstrução. Porque assim, eu era muito tímida, gente, eu era muito calada, eu era muito na minha, eu não interagia com as pessoas, eu não conversava, eu não tentava fazer novas amizades. Ou seja, eu literalmente, eu fiquei acuída, sabe? Tipo, eu literalmente
me via só, tipo, no meu mundo ali, quietinho e tudo mais, enfim. Horrível isso, horrível, horrível. Mas depois de um tempo, quando eu tive que passar por uma situação parecida de novo, eu olhei pra mim e falei, cara, eu tô pronta. Agora eu consigo, agora eu realmente vou saber lidar com esse tipo de situação. E foi totalmente diferente. Eu aprendi a me comunicar melhor, a tentar fazer novas amizades, sabe? A me acostumar melhor com os ambientes, a me adaptar melhor, a cuidar de mim. Uma das coisas que eu comecei a fazer muito comigo, inclusive foi por isso que eu decidi começar a gravar mais vídeos aqui pro canal, é que às vezes eu fico conversando muito comigo, sabe? E na minha cabeça pode ter pessoa que vai querer me ouvir. Então por isso que eu tô gravando esse tipo de vídeo. Enfim, então o fato de eu estar conversando comigo mesma me ajudou a entender muita coisa sobre mim. E, por exemplo, esse tempo que eu tô sem o meu noivo aqui comigo, eu tava me perguntando, né? No dia que ele foi viajar, eu fiquei me perguntando, porque eu caí num chororô. Gente, por mais que pareça drama, depois eu quis entender isso sobre mim. Tipo, por que me acionou esse gatilho, sabe? Muito louco, né? Porque isso foi só no primeiro dia, gente. Depois eu fiquei tranquila. Mas por que me acionou esse gatilho? Enfim. E aí eu fui começar a entender, tipo, aí eu comecei a me fazer essa pergunta. Como que eu precisei lidar com as situações de solidão na minha vida? Qual foi a forma que eu resolvia esse vazio que eu sentia, essa tristeza que eu sentia? Como que eu lidava com esse tipo de situação? E aí foram coisas que eu fui conversando comigo. Então, eu acredito que quando você consegue se conhecer, quando você consegue se conectar consigo mesmo, sabe? Você começa a descobrir muitas coisas sobre você. E isso é muito, muito importante. Porque às vezes o nosso corpo tá reagindo e a gente não tá entendendo. Gente, não sei se vocês sabiam, mas o nosso cérebro, quando a gente tá sozinho, ele ativa meio que um modo de sobrevivência. Tem estudos que falam sobre isso. Tem estudos que falam também que ele aumenta o nosso nível de cortisol. Então você vai ficar mais estressado, ou você vai ficar mais criativo, ou tudo vai ficar mais caótico. Então assim, são muitas coisas, são muitas camadas, sabe? Então por isso que é muito importante você sempre ter um processo onde você consegue se conhecer, se conectar e entender por que você tá sentindo aquilo naquele nível, sabe? Eu percebi que eu fiquei muito mal no dia que ele foi, porque ele foi pra muito longe e vai ficar por um bom tempo lá onde ele tá, enfim. E aí eu tive essa conversa comigo mesma pra entender, tá, tipo, de onde tá vindo esse sentimento, por que eu tô assim, por que eu tô reagindo dessa forma. E isso é muito legal, porque, tipo, você se conhecer, você vai encontrando respostas, e isso é muito importante. Então, se eu posso dar uma dica pra você hoje, nesse domingo à noite, a dica que eu vou dar é: sempre converse com você mesmo. E sempre se faça esse tipo de pergunta. Por que eu tô sentindo nessa intensidade? Sabe? O que foi que aconteceu que acionou esse gatilho e que tá fazendo eu me sentir dessa forma? Por mais que pareça um papo de psicólogo, enfim, gente, qualquer coisa que vocês pensar, é uma das coisas que me ajudou muito. E gente, detalhe, tá? Eu nunca fiz terapia. Tipo assim, de fazer uma sessão assim e ficar cuidando de mim, nunca fiz. Mas eu percebi que tem muitas coisas que foi muito legal. Eu percebi que eu comecei a mudar de fato quando eu comecei a me conhecer melhor, sabe? Quando eu comecei a conversar comigo mesma. Porque às vezes a gente acha que se conhecer é só ficar conversando com o outro. Eu tô me conhecendo porque eu estou conhecendo outra pessoa e ela tá falando sobre mim, eu tô falando sobre mim pra ela e eu tô me conhecendo mais. Eu discordo, eu acho que a gente consegue se conhecer melhor quando a gente conversa com a gente mesmo, sabe? Ter um papo ali. Por isso que quando eu tô cozinhando, às vezes quando eu tô tomando banho, às vezes quando eu tô ali na frente do espelho, eu fico conversando comigo mesma, porque por mais doido que isso pareça, ou por mais desnecessário que pareça, é muito necessário. E conseguir olhar pra trás e entender quais foram os gatilhos que tudo isso me acionou e como que eu fiz pra lidar com cada tipo de situação, foi algo que me ajudou a evoluir muito e lidar de uma forma melhor hoje em dia. Mesmo que eu tenha chorado, isso foi só no primeiro dia. Eu fiquei numa depressão profunda. E aí eu consegui entender o porquê que eu tive toda essa reação de forma tão intensa. Enfim, gente, esse é o papo que eu quis trazer pra vocês hoje. Foi um papo bem rápido. Mas é isso. Agora eu queria que você contasse pra mim aí nos comentários como que você lida com a solidão na sua vida. É algo muito prazeroso pra você? É algo tranquilo?
ou você tem uma certa dificuldade em lidar com a solidão em certas fases da sua vida. Conta aí pra mim que eu vou adorar saber um pouquinho sobre você.